E você, é Terrone ou Polentone? Você já deve ter ouvido esses dois termos. São termos aí utilizados e ouvidos principalmente por aqueles que são descendentes de italianos, ou seja, aqueles que são descendentes de povos que vieram da Península Italiana. Para quem segue aqui o Lenguamare sabe que os italianos não são todos iguais. Eles têm muitas diferenças culturais, linguísticas e sim, diferenças étnicas. A Itália é um país, digamos, um país novo porque ela começa a se tornar um país depois da unificação. Antes disso, eram nações diferentes. Não adianta você vir aqui e falar, mas Fernando, o Império Romano foi há 200 milhões de anos atrás e as coisas mudaram muito desde lá e os países foram crescendo. Até lá no período muito antes do Império Romano, já se tinham povos diferentes dentro da Península Italiana. Os romanos eram apenas um povo que construíram, é óbvio, o Império, foram se unificando com outros povos aí da Península Italiana e também foram conquistando outros povos por aí. A gente vai falar um pouco nesse vídeo sobre Terrone e Polentone, o que significam esses termos, de onde eles vieram e se você deve usá-los ou não, porque muitas pessoas usam de um modo aí perigoso às vezes e nem sabe o que estão fazendo. Bom, antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro de tudo. E eu já deixo aqui o anúncio para você que é vêneto, que é descendente de vênetos. Nós temos o Evangelho de São Marcos traduzido em língua vêneta, vêneto e português. O Evangelho vem em duas línguas, em vêneto e português. Nós também temos as bandeiras do Vêneto, é só você entrar em contato, o calendário do Vêneto e é claro, nós também temos as camisetas do Vêneto. Você pode aí entrar em contato e ver o que fica melhor para você. E finalizando, nós temos também a pesquisa dos sobrenomes. Você quer descobrir mais a respeito do progenitor da sua família? A gente faz essa pesquisa aqui no canal Lenguamare e temos diversos vídeos aí com pesquisas dos sobrenomes das pessoas, apresentando quem foi o progenitor e a relevância que ele teve na história. Então você também pode encomendar a sua pesquisa. Muito bem, então a gente vai falar sobre essas duas palavrinhas que causam aí bastante confusão. Alguns utilizam de um modo ofensivo, outros fazem certas piadas. Às vezes as piadas são legais e às vezes elas não cabem muito bem. Eu peguei um estudo aqui, um artigo acadêmico que foi feito por uma pessoa lá da Itália e aí ela fala um pouquinho mais sobre isso com mais detalhes. E vamos ver agora o que significam esses dois termos mesmo. Bom, Terrone é um termo muito ligado à terra, é óbvio. Ou seja, começou principalmente lá na literatura mais antiga, a gente tem esse termo ligando a pessoas que tinham terras, pessoas que tinham muitas terras. E depois, um tempo depois, esse termo foi começando a ser usado aí para falar coisas ruins. Por exemplo, Terrone hoje em dia tem um significado mais racista do que outra coisa. E geralmente fala sobre pessoas que são do sul da Itália, pessoas subdesenvolvidas, de pele mais escura, que não têm educação, ou enfim, esse tipo de coisa aqui, enquanto o termo Polentone fala um pouco mais sobre também sobre característica da pessoa, mas é utilizado para dizer, você é um lento, você é um idiota, um estúpido. Enquanto o Terrone é mais racista, o outro é pejorativo no sentido para dizer que você é um bunda mole. E esse artigo acadêmico, no qual eu me pautei para trazer essa informação aqui para vocês, ele fala claramente que esse termo, principalmente o termo Terrone aí, ele começa a surgir na Itália com muita força a partir de 1861. Ele dá especial ênfase no papel e no desempenho do governo italiano nessa briga, nessa intriga entre sul e norte. E essa análise mostra efetivamente que o termo Terrone ligado às pessoas do sul, como se fossem ignorantes, de pele escura, sujos e assim por diante, ele começa a ganhar força e se espalhar por toda a Itália, principalmente no norte da Itália, a partir do Ressurgimento. Em contrapartida, Polentone, o termo para designar as pessoas do norte, como se fossem burras, grosseiras, não sabem falar direito, isso e aquilo, ela começa a surgir só depois, ali nos anos 70, 1970, como uma resposta ao Terrone. E a pesquisa nos mostra que essa intriga entre norte e sul, ela começa a surgir de um modo efetivo a partir da unificação da Itália, a partir de 1861. Apesar, é claro, lá no século XV a gente já tem uma diferença ali considerável econômica entre norte e sul. O norte começou a ter uma economia, já tinha, óbvio, mas uma economia que era forte, e o sul teve uma estagnação econômica. A unificação, na verdade, só fez com que essa lacuna que já existia, a lacuna econômica, ela fez com que isso se agravasse cada vez mais. E uma lacuna que não se agravava só do modo econômico, mas linguístico, cultural. É algo que a Itália sempre tentou superar até hoje, tentando procurar um sentido
sentido de nacionalismo, uma identidade nacional que a Itália não tem até hoje. E frequentemente, é claro, somos lembrados das palavras de Massimo d'Azeglio, 1866, primeiro-ministro da Sardenha, né, de 1849 a 1858. Foi ele que disse: fizemos a Itália, agora temos que fazer os italianos. Eu adiciono aqui que existiam certamente diferenças culturais entre o norte e o sul, mas também entre cada região, porque de fato antes da unificação da Itália, que é recente no período histórico, cada região da Itália era um país, era uma nação. A Itália era simplesmente uma península, um trecho de terra que abrigava aí vários estados. E os políticos do sul, quando eles se deram conta do problema, quando eles se deram conta do erro que foi em apoiar a unificação italiana, isso aqui já era tarde demais. Quem se rebelou mesmo contra o governo italiano foram os trabalhadores, os agricultores, principalmente lá do sul, mas eles foram todos calados porque o governo central da Itália, do novo país chamado Itália, mandou mais de 120 mil soldados para dar ali um basta nessa rebelião. E o fato é que pelo menos o Vêneto, depois de um certo período, conseguiu até se restabelecer, conseguiu ter uma economia forte, mas o sul até os dias de hoje permanece nessa estagnação, porque além dessa onda de imigração que saiu e tornou o sul cada vez mais pobre, assim como o Vêneto naquela época, mas surgiu também uma migração dentro do país. As pessoas do sul começaram a cada vez mais se mudar para o norte, e isso daqui é um fato que a gente acompanha até os dias de hoje. Isso significa que o sul fica cada vez mais pobre e sem gente, é óbvio, né? Sem força de trabalho ali. E algo que fica muito em evidência nesse artigo e na história inteira é que as línguas da Itália sempre foram muito atacadas, justamente porque eram elas que davam essa pluralidade e mostravam para todos que os povos ali dentro da Itália são diferentes, têm culturas diferentes, o que não há nada de errado nisso, mas nessa intenção de ter uma identidade nacional, eles sempre atacaram as línguas porque não gostavam desse assunto aqui. Em homenagem às línguas da Itália, eu vou fazer o seguinte aqui nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês as principais línguas do norte da Itália e as principais línguas do sul da Itália, mas todas elas são importantes, as principais no sentido de eu não consigo trazer todas aqui, né, porque, enfim, né, fica um vídeo muito extenso. Eu vou trazer algumas, né, eu separei 3 línguas do norte da Itália, inclusive o Vêneto, é óbvio, o canal fala sobre Vênetos, eu precisava trazer o Vêneto, e eu separei 3 línguas do sul da Itália para vocês verem e sentirem um pouco, né, como é esses idiomas nativos, separados do italiano, é óbvio, eles não são dialetos do italiano, eles são idiomas que surgiram antes do italiano, mas para vocês verem a riqueza que existe na Itália e que devia ser preservada, e além de ser preservada, ela devia ser disseminada. E vamos começar aqui com o calabrês. Potre noste cascindo Chile, ade esse sande fecetto rum nume tuie, te portai nulo meu ventre quando te veio morro presente, nilo teu regno age mea mente. E vamos dar uma pausa porque esse daqui eu separei um trecho maior, que é do Antônio Veneziano. Isso daqui, esse trecho é fenomenal, é por isso que eu separei ele inteiro. Omero non scrisse pi Crecco chi fu Crecco, e Orazio pi latino chi fu latino, e Sido Pitrarca chi fu tuscano, non si peritau di scrivere pi tuscano, per chi io avisci a essere evitato chi sogno siciliano, di scrivere pi siciliano, aio a farmi papaiado della lingua d'autri. E agora sim, a gente vai lá para as línguas do norte. Il Veneto, per sbrio al suo andar, l'italiano lo che mia ciuccia, a monte, questo dir che te staga nedrio, a scapis nem bin così le vedaie, la volpe ieri di gnunfe famade, in che le avidut un corvat poiat sunt un pin, cale tinha um toque formado tal bec. E deixa aí o seu comentário. Você sabe falar alguma dessas línguas aqui? Eu sei falar vêneto, eu ensino vêneto, inclusive nós temos o curso de língua vêneta, entra aí no curso para de ficar aí procrastinando o seu aprendizado, mas deixa aí, talvez se você é uma pessoa que descende de algum outro povo da Itália, deixa nos comentários se você sabe também falar a língua do seu antepassado, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon!